Bom dia, começa agora mais um Meeting Point, nessa segunda semana de programação da 50ª Assembleia Geral dos Bispos, aqui em Aparecida, São Paulo. Agradecemos a presença dos jornalistas e profissionais de imprensa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da CNBB no Facebook. Hoje nós vamos abordar o tema A Mineração no Brasil e os desafios para a atuação da Igreja. Criado pela assessoria de imprensa da CNBB, o Meeting Point é uma modalidade a mais de contato com temas que não necessariamente serão abordados na pauta da Assembleia e com bispos que vivem experiências significativas e relevantes em realidades mais distantes da Igreja no Brasil. O rompimento da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro deste ano, completou mais de 100 dias no último sábado. Deixou um rastro de destruição, sendo responsável pela morte de 200 e o desaparecimento de 35. A tragédia ocorreu 3 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, que deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. Essas tragédias deixaram danos irreparáveis à vida e ao meio ambiente. Para falar do tema da mineração, dessas tragédias e do papel que a Igreja Católica vem desenvolvendo em situações como essa, estão aqui conosco hoje o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Bispo de Duque de Caxias, no Maranhão, Dom Sebastião Duarte, presidente do GT de Mineração da CNBB. Cada um dos bispos vai ter 10 minutos para fazer uma primeira provocação sobre o tema e depois a gente vai abrir para perguntas, especialmente hoje, que a gente tem que ser bem breve, porque hoje começa a votação e eles já voltam, né? Se a gente segurá-los aqui por muito tempo, eles vão perder essa votação lá. Então, a gente vai passar já as falas, primeiro com o Dom Vicente, que vai trazer um pouco da experiência da Igreja lá, da Arquidiocese de Belo Horizonte, na atuação nesses casos de mineração. Bom dia, William. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Creio que na introdução do tema já foram colocados alguns dados que todos podem acompanhar através das informações da mídia. De fato, 25 de janeiro de 2019 marcou profundamente a nossa região com essa tragédia, crime que aconteceu na barragem do Córrego do Feijão, município de Brumadinho, barragem de rejeitos de minério da Vale. Nós estamos inseridos, enquanto igreja, numa região que se chama Vale do Paraupeba, e Brumadinho, nossa região, se chama Nossa Senhora do Rosário. É uma região que foi sendo trabalhada e fortalecida, sobretudo a partir dos 2 últimos anos, com a presença de um bispo específico dessa região, porque é um lugar lindo, maravilhoso, de uma ecologia riquíssima, água, natureza, e de um povo de uma fé muito grande, muito profunda. Nós temos uma rede de comunidades, apesar do número pequeno de paróquias, somos 12 paróquias, mas nós temos quase 150 comunidades, e a maioria da nossa população dessa região é católica. Então, é um povo que reza muito, que frequenta, participa da igreja, quer dizer, um povo nosso, né, católico. E o rompimento dessa barragem, a gente tem dito que foi, de fato, algo infernal, porque destruiu todo um sonho, um trabalho de evangelização, toda uma perspectiva de um paraíso na terra, que é a Laudato Si, que chama a gente para a responsabilidade de construir o nosso planeta, juntamente com o nosso povo. Então, destruiu muita coisa. É imensurável. Apesar de que a gente tem números, 230, 240 mortos já encontrados e sepultados, quase 40 ainda não encontrados, um rio Paraupeba que está morto e uma natureza que é devastada. Apesar desses números concretos,
muito difícil William, a gente mensurar de fato o tamanho do estrago e da complexidade devastadora do rompimento dessa barragem. Então, agora, a gente tem que reconhecer, agradeço até muito a comunhão das igrejas do Brasil e até fora do Brasil, que reconhece a nossa presença eclesial como uma presença de uma igreja samaritana. Muita gente nos procura para até apoiar, dizendo que bom, como que a igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte, é claro que eu não estou sozinho, eu tenho lá a participação e o apoio incondicional do arcebispo Dom Valmor, dos bispos auxiliares, do pároco da paróquia de Brumadinho, que é o padre Renê, que é também os padres, diáconos, e, sobretudo, uma liderança leiga que, desde o primeiro momento, abraçou o nosso povo, as nossas comunidades. Então, isso tudo tem que ser considerado por nós. Creio que aqui não vai dar para a gente avaliar muito a extensão da tragédia, do crime, mas avaliar e apresentar isso que eu gostaria de reforçar, uma igreja samaritana. Nós estávamos antes, durante e permanecemos e permaneceremos com o nosso povo. Isso é para nós uma questão muito importante. Talvez seja a igreja de Francisco, a igreja das feridas, do hospital de campanha, ali se concretizou, é assim que eu vejo, se concretizou. E o mundo viu isso, o Brasil viu isso, não por uma questão de ver, porque também nós não podemos ser exceção. Acho que todo lugar que essas coisas estão acontecendo tem que estar a nossa igreja católica, a igreja de Jesus, a igreja do Evangelho de Jesus. E importante, sem polarização, se é desse partido, se é daquele outro partido, é a igreja de Jesus, do Evangelho de Jesus, das feridas da nossa pós-modernidade. E essa questão da mineração hoje, ela se torna então para nós uma questão que não é lateral. Eu disse no GT Mineração, até agradecendo muito a Dom Sebastião, que está sintonizado conosco e estamos abrindo muito diálogos, que a mineração hoje não pode ser uma nota de rodapé dos nossos documentos ou das nossas preocupações, é uma questão fundamental, porque Minas Gerais, o nosso estado, mas ela não está presente só em Minas Gerais, em muitas outras realidades do nosso planeta, do nosso país. E planeta, claro. Toda a questão do aquecimento global, a relação do desenvolvimento com a natureza, isso coloca questões profundas para a nossa evangelização. Como dizer do amor de Deus num paraíso que está sendo destruído e que deixa sequelas profundas, inclusive nas pessoas, porque elas morrem, se não essa, morrem de doenças, de falta de água, tudo isso, então, é muito importante a gente considerar. Mas eu queria, então, só reforçar essa nossa presença, inclusive, William, eu costumo dizer aos nossos irmãos bispos que, nesse momento, até não é muito fácil estar aqui na Assembleia, não, porque o coração gostaria de estar lá em Brumadinho. Lá está acontecendo hoje muitos movimentos que são fundamentais, que vão ter desdobramentos fundamentais para o que vem pela frente. Como nós vamos reconstruir a nossa cidade? E as famílias que estão enlutadas e não sabem como que vão superar essa dor? O índice de desalento, aquelas famílias que ainda não encontraram os seus familiares. Então, não é fácil a gente estar aqui, não, porque o nosso lugar lá está sendo muito esperado, porque nós somos hoje, nessa região de Brumadinho, uma referência. E uma coisa que até nos alegra enquanto igreja é essa questão da credibilidade. Uma crise institucional pela qual nós passamos. Outra racionalização da Vale ou de outras empresas para dizer, não, foi apenas... Não, não é assim. Nós temos que escutar quem morreu.
Mas quem morreu, morreu, não fala mais. Fala. Fala naquilo que as suas famílias estão sofrendo, na memória que eles nos trazem, no ambiente que nós estamos tendo que enfrentar em Brumadinho. Então, essa memória, ela não pode ser esquecida. E termino, então, a coisa pior, a tragédia pior que pode acontecer nesse momento é o esquecimento. É o esquecimento. Então, a igreja hoje é uma igreja do consolo, do abraço, da ajuda, mas é, sobretudo, manter o lugar da profecia para que isso jamais seja esquecido e que nunca mais aconteça